Salmo de número 1, para a gente encerrar, né? Eu vou dar uma lida toda e eu encerro o Salmo de número 1 com versículos 4, 5 e 6, mas vamos dar uma lida geral no Salmo de número 1, que diz assim, olha: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, grava isso na sua Bíblia, tudo quanto fizer, o que acontece? Prosperará. Não são assim com os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, Jesus? Amém, igreja? Então o Senhor, Ele faz uma diferença aqui clara, entre o ímpio e o justo, o que acontece com o ímpio e o que acontece com o justo, né? O que é na verdade o ímpio? O ímpio é aquele que pratica impiedade, é aquele que não tem a piedade, que ele é cruel, é aquela pessoa, né, que a Bíblia diz que ele é, tem uma outra palavra, que é desumano, irmãos. Isso é o ímpio. O ímpio, o negócio dele é ele, os outros, problema de cada um. Se ele estiver bem, ele está bem, e se ele precisar pisar na tua cabeça, te esmagar e te arrebentar, para ele ficar bem, é isso aí exatamente que ele vai fazer. Mas aí você vai dizer para mim o seguinte: pastor Ayrton, esse ímpio, normalmente ele está daquela porta para fora. Concordo. Mas eu tenho uma má notícia para te dar, irmãos. Eu tenho que ser portador de boa notícia, mas eu hoje vou começar dando uma má notícia. Você sabia que muitas vezes o ímpio não só está daquela porta para fora, mas como daquela porta para dentro? Você sabia que muitas vezes o ímpio, ele tem cara de membro de igreja, ele tem cara de obreiro de igreja, ele tem cara de auxiliar de igreja, e infelizmente ele tem cara de pastor, irmãos. Sabiam disso? Infelizmente. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, disse: pastor Ayrton, mas não era para acontecer dessa forma na igreja. Eu falei: não era. Eu falei: realmente. A pessoa estava na época até muito indignada, e eu disse para a pessoa o seguinte, eu disse: teve um entre os que seguiam a Jesus, que negou a Jesus por 3 vezes. Quem foi ele? Quem? Pedro. E ele estava onde? Junto, ao lado, comendo, sentado à mesa, e mais, vendo os milagres acontecer. Falei para a pessoa, falei: você quer o pior? Isso já há alguns anos atrás. Falei: você quer pior? O que foi que levou a traição, que traiu? Qual o nome dele, irmãos? Judas Iscariotes, porque tinha 2 Judas, sempre Iscariotes, tá? Ele estava onde? Junto, do lado, sentava à mesa, participou da ceia, comia junto, estava ali tranquilo, e no entanto, foi lá e negou a Jesus. Então o diabo, ele não quer, na verdade, quem está lá fora já é dele mesmo, já tem uma turma aí fora que pertence a ele, ele leva para onde ele quer, faz o que quer, manipula do jeito que ele quer o povo de Deus, irmãos. E muitas vezes esse ímpio está dentro de igreja, isso é que é doído, mas é real, Eu antes de eu entrar aqui, nós estávamos ali conversando sobre um assunto, e até de uma pessoa, estava meio perturbada, sei lá o quê, né, e de uma outra igreja, tá certo? E aí eu falei: olha, a questão simplesmente está aqui, ó. Por isso é que eu digo para você, irmãos,
Queridos, leiam a Bíblia. Se você ler, você não vai ser enganado. Porque na hora que me falaram, já veio, e eu vou ler o versículo para você. Vai no Salmo 55. Vai lá no Salmo 55. Porque a pessoa estava passando por uma afronta, devido a um irmão da igreja, sendo afrontado por um irmão da igreja. Meu irmão, mas você sabe que existe lobos devoradores com capinha de ovelha, sempre vai encontrar isso aí, entendeu? Você vai sempre encontrar na tua vida pessoas que na tua frente dão risadinha, te abraça, dá beijinho e não sei o quê, só que a hora que você vira as costas, ela tem um tridente na mão que ela vai tentar te furar, te espetar de alguma forma. Sempre tem? Tem dentro da sua família, tem, sei lá no seu trabalho, tem no círculo de amizades, tem, infelizmente tem. E nós temos que aprender a conviver com isso, porque nenhum mal nos sucederá. Amém, Jesus? E praga alguma, o que, igreja? Chegará à nossa tenda, então não vai nos atingir. E aí, quando me contaram esse caso, de uma impiedade também, eu falei, olha, está aqui. Tem que conhecer Bíblia, porque se eu conheço Bíblia, eu me defendo com a palavra de Deus. Salmo 55, versículo de número 12. Olha o que o salmista, ele diz aqui, diz assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Amém, Jesus? Ele disse, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo, praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Quem afrontava ele era um que estava junto com ele. Vai ter, essa impiedade miserável, ela existe. Aí o irmão da igreja, que é de Jesus, fica indignado. Ai meu Deus, meu Deus, nada, irmãos. Segue o fluxo, continua na caminhada. Problema é de quem se levantar, problema é de quem fizer, problema é de quem falar. Amém, Jesus? Problema é de quem te desejar mal, problema é de quem tentar te amaldiçoar, problema é de quem levantar falso contra você. Você tem que aprender que o seu defensor chama-se Jesus Cristo. Ele é o advogado das causas o quê? Perdidas. Amém? E qual foi a causa que ele perdeu? Então ele não vai perder a sua. Vai lá para o Salmo de número 10. Olha o que a Bíblia fala do ímpio. Olha o que a palavra de Deus se refere ao ímpio. Versículo de número 4. Por causa do seu orgulho, e esse orgulho é o pejorativo, o ímpio não investiga, não observa, não olha, não está atento, não vigia, não é verdade? Todas as suas cogitações são não a Deus, por causa do orgulho. Esse orgulho, irmãos, é uma praga, porque veja bem, vamos falar aqui, pastor Ayrton e vocês que estão aqui hoje, combinado? Eu perguntaria para você, você é membro da igreja, você é obreiro da igreja, você é auxiliar da igreja, tá, cada um aí tem um títulozinho, e eu sou pastor da igreja. A Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse que eu sou o anjo dessa igreja. Amém, Jesus? Mas qual a diferença entre mim e você? Tem uma diferença clara aí. Existe, pastor? Existe. Qual é a diferença entre mim e você? O senhor é o pastor e eu sou o membro. Tá, não é essa a diferença. Qual que seria a igreja? Então repita comigo assim para você nunca mais esquecer. Nenhuma. Não te ouvi. Nenhuma. Você precisa de Deus? E eu? Você precisa de orar? E eu? Você precisa ler Bíblia? E eu? Você precisa de se consagrar? E eu? Pois é. O dia que você morrer, você vai para o cemitério?
Sim ou não? E eu vou para onde? Também. Vão jogar terra no teu caixão? E no meu? Também. Você come arroz e feijão? E eu? Também. Então não tem diferença nenhuma, irmãos. Nenhuma diferença. Mas tem, como eu te falei, ímpio em todas as escalas. Certo? Como eu me dei como exemplo aqui na igreja, eu vou continuar me dando como exemplo. Mas infelizmente tem uns que chegam aqui e que eles te olham por cima da sua cabeça. Parece que o cara porque ele manda, porque ele é o bom, porque parece que ele é que morreu por nós na cruz do Calvário. Não dá para mim entender isso. Até hoje, eu tenho 41 anos de Igreja da Graça, até hoje eu não entendo isso. Eu faço força para entender e não consigo. E não chego a lugar nenhum. Para mim isso aí é como abrir buraco em água, nadar e morrer afogado na praia. Eu não consigo. Não, porque você tem que entender. Não, eu não tenho que entender. Quem tem que entender é você. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus fala. Eu não arredo um pé aqui nessa igreja. Você é minha testemunha fiel aqui nessa igreja. Que desde o dia que eu cheguei aqui, eu não arredei um ponto, eu não passei um ponto e não neguei uma vírgula do que a palavra de Deus diz para vocês. Eu tenho me empenhado a cada dia em te ensinar a verdadeira e correta palavra de Deus. Não que você não tenha aprendido anteriormente, não que você não vai aprender futuramente, mas eu digo por mim, porque eu sou responsável pela minha vida e pelos meus atos diante do Espírito de Deus. O que ele faz, o ímpio? Qualquer coisa, não, isso é demônio. Você tem demônio, você está com demônio. O outro é demônio, o outro é demônio, e ele é o quê? Explica para mim. É o que está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo não há Deus. Termina dizendo não há Deus. Bom, se não há Deus, há o que aí? O que há, irmãos? Então, eu estou falando a verdade para você. Essa é a conversa do ímpio, ele não tem outra. Ele não tem outra atitude, ele não tem argumentos. Ele até conhece a palavra de Deus, conhece lá um pouquinho, mas ele não se aprofunda. É aquela coisa superficial. Extremamente superficial. Vai lá no Salmos 32. Começa no 8 para você entender. Eu quero o 8, 9 e 10 aí para você poder entender. Que diz assim, olha Deus dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Para aí, olhem para mim. Deixa Deus te ensinar. Quem te ensina é o Espírito de Deus. Não porque eu sei, não, eu não sei nada, irmãos. Eu preciso todos os dias orar, eu preciso todos os dias ler Bíblia, eu não sei nada. Eu apenas sei falar para você alguma coisa da palavra de Deus, mas deixa Deus te ensinar, porque todas as vezes que você vem à igreja e aprende alguma coisa da palavra de Deus, não fica só o aprendizado aqui dentro. Com certeza, mais tarde Deus vai te fazer lembrar do versículo da pregação. Ele continua ensinando, Ele é um Deus coletivo. Ele está me usando aqui para falar coletivamente, com você, com quem está em casa, ou com quem está me assistindo agora, em qualquer programa de televisão que a gente passa. Amém, Jesus? Mas Ele é um Deus de relacionamentos pessoais. Essa palavra chega ao coração de cada um de vocês de uma forma diferente, segundo a sua necessidade. Amém? Então ele diz, olha, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais, agora aqui dá aquela funilada legal, né? Como cavalo, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, né? E freio, para que se não atirem a ti. Certo? Não deixa ninguém colocar o freio na tua boca, o cabresto na tua boca. Você tem entendimento. Você tem sabedoria. Amanhã uma pessoa chega para você, essa pessoa é ímpia, e diz para você: você nunca vai ser nada na vida. Eu dou risada na cara da pessoa. Eu diria para ela: realmente, eu nunca vou ser, eu já sou. Eu já sou. Você pode ter certeza. Só o dia que eu aceitei a Jesus há 41 anos atrás, eu já sou. Eu me tornei ali. Eu não era, realmente eu não era, mas eu já sou. Entendeu?
Mas se a pessoa, ela é alienada a um homem, a um pregador, a um obreiro, sei lá, uma religião, a um dogma, a uma doutrina, ela perde por não conhecer e praticar a verdadeira palavra de Deus. Versículo de número 10. O ímpio tem muitas o quê? Sofre demais o ímpio, irmãos. Sofre demais. Ele tenta provar uma coisa que na verdade ele não é. Ele tenta mostrar uma coisa que na verdade ele não tem. Eu sou o que sou, certo? Eu sou o que sou, eu tenho o que eu tenho, acabou e pronto. Ele disse: o ímpio, está aqui, ó, tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, que é o justo, né? A misericórdia fará o que com ele? O cercará. Se você confia em Deus, se você pratica, você está cercado pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, pela proteção e pela guarda de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: nenhum mal, o que, irmãos? O que mais? Chegará à sua tenda. É bíblico, é a palavra de Deus. Você acha que dá para se tornar um ímpio? Você acha que dá para se colocar bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não dá para praticar impiedade. Não dá para mim, como pastor, achar que eu estando bem, o problema é seu. Se você está sofrendo, se você está se ralando na vida, para mim não dá, irmãos. O dia que eu assumi o ministério, eu assumi o ministério. Eu já te falei isso aqui na igreja. As minhas orações, por 41 anos, eu tenho dito isso para Deus, todas as minhas orações: não me deixa ser mercenário, eu quero continuar sendo ganhador de almas. 41 anos eu peço isso a Deus na minha vida, porque o dia que eu tiver que ser mercenário aqui em cima, eu perdi toda a essência da palavra de Deus na minha vida, e eu não quero perder, irmãos. Eu quero ganhar o Espírito de Deus, eu quero ganhar o reino do céu, eu quero o dia que eu morrer, entendeu? Eu quero ter a certeza que eu estou indo aos braços do meu Senhor. Isso eu quero ter certeza todos os dias da minha vida. Então não dá para me colocar junto com o ímpio. Salmos de número 36, versículo de número 1. Eu poderia pegar até muito mais, peguei algumas aqui, irmãos. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos. Tem alguma outra tradução que falou o contrário aí? Aqui começa com prevaricação. Tem alguma outra tradução ou não? O pecado, o erro, está no coração. É o que ele diz, né? Não há temor de Deus perante os seus olhos. Por que que não faz? Por que que o ímpio, irmãos, ele não tem piedade, ele é cruel, ele é desumano? Porque não há temor de quem? De Deus. Não há temor de Deus. Eu comentei aqui que o Divanda está fazendo, ela está dando curso de cuidadores, e foi numa casa que cuida de idosos. Você lembra o nome, Divanda? Vida Nova, 19 idosos. Domingo passado ela veio e comentou, foi domingo passado, né, que você comentou comigo? Domingo passado ela comentou comigo. Falou: pastor, é doído. Alguns idosos basicamente ficam abandonados ali. Eu sofro com esse tipo de coisa, irmãos. Não é nada meu, não é parente meu, não é nada, mas eu sofro por tabela. Pode acreditar no que eu estou te falando, e não é demagogia não, é realidade, que o Espírito de Deus, ele está presente aqui no que eu estou te falando, entendeu?
E ela disse que foram comprar pão outro dia, são 20 dólares, 19, né? Vamos pôr 20 aí para arredondar. Não tinha dinheiro para comprar 20 pães. Compraram 10 e 10 fizeram 20, partindo no meio. Aí eu estava comentando com a Wanda, eu falei, olha, ainda bem, graças a Deus, né? Acredito que eu tenho ensinado bem os meus filhos. Mas se um filho de meu fizesse um negócio desse comigo, você sabe o que eu diria para ele? Eu diria, pode me matar, você já acabou com a minha vida, pode me matar, mas me mata mesmo, você já acabou com ela, o que vier daqui para frente é lucro, entendeu? Foram tomar leite, irmãos, aqueles copinhos de café, né, Odivanda? Foi isso? Sabe esses copinhos pequenininhos? Acho que é 50 ml aquele negócio, eu não lembro bem quanto que é, alguém sabe, conhece? É 50 ml? 50 ml. Não tinham o leite para colocar num copo para eles. Cada um recebeu um copinho assim, de 50 ml misturado com um pouquinho de café para poder tomar. Falei, ô Divanda do céu, você vai me falar um negócio desse, é para me matar, meu. Entendeu? Para me matar, eu não chorei na frente dela domingo aqui, eu acho que de vergonha. Doído, irmãos, doído. Cheguei em casa, foi na segunda, né, Wanda, que nós compramos. Chamei todo mundo lá, reunimos, eu, a Wanda, Miriam, Gabriel, o Mário. Só o negócio é esse, e eles não têm. O que nós vamos fazer? Fizemos uma vaquinha, mas foi uma vaca gorda, viu, irmãos? Não vou te falar valores aqui agora, mas foi uma vaca gorda. E trouxemos o alimento para eles na terça-feira. Quando foram levar lá na quarta que levaram lá, eles não tinham alimento e estavam comendo arroz puro, é isso mesmo? Com salada de ovo, porque não tinha mais nada para comer. Como é que eu vivo bem sabendo um negócio desse, irmãos? Diz para mim. Porque eu penso o seguinte, a partir do momento em que o problema veio para minha pessoa, tem centenas de dezenas de milhares de milhões de bilhões de pessoas. Por que caiu para mim, Ayrton? É porque eu tenho condições de reverter o quadro, então eu vou fazer isso. Falei, a partir de hoje essa entidade não passa mais necessidade, se depender de mim aqui em Piracicaba não passa mais. Como é que eu vivo bem? Como é que amanhã eu sento na minha mesa, tomo um café gostoso, bacana, legal, sabendo que aqui na cidade onde eu sou pastor, tem uma entidade ao qual tem 19 idosos, e boa parte deles abandonado pela família, está passando necessidade. Explica isso para mim, irmãos. É terrível isso. Agora o justo não, irmãos, ele vai dar um jeito. Como eu tenho feito, como você tem feito, como tantos outros têm feito. Amém, Jesus? Vai lá para o livro de Provérbios, capítulo 11. Do livro de Provérbios. Eu vou deixar o outro Provérbios para o finalzinho. Provérbios, capítulo 11, versículo de número 8. O justo é libertado do que, igreja? Da angústia, do problema, da adversidade, da necessidade, do sofrimento. E o ímpio termina. Você quer ser ímpio para ficar no lugar de quem está sofrendo? A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá ao justo. É mole? O justo, por praticar a justiça, você vai ter adversidades na sua vida, irmãos? Sim ou não, igreja? Sim, vai. Nossa, e como vai? Você incomoda o inferno, mas incomoda legal. Então só por isso você já vai ter adversidades e problemas. Mas a Bíblia diz, está aqui ó, versículo, cadê? Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia. Chega uma hora, você vai orando, vai buscando, vai fazendo campanha, vai vindo na igreja, vai buscando a Deus, vai se consagrando, vai lendo Bíblia, vai não sei o que e tal. É tirado
dessa angústia, do sofrimento, da adversidade, da necessidade, e um outro ímpio toma o seu lugar. Não queira ser ímpio, irmãos. Queira sempre ser uma pessoa justa diante dos olhos de Deus. E não tem que ser justo aos olhos do vizinho, do marido, da mulher, do primo, do tio, do irmão, do pastor da sua igreja. Seja justo diante dos olhos de Deus. Reconhecimento vem de Deus e não do homem. Amém, Jesus? Vem de Deus e não do homem. Acredita no que eu estou te falando? Para a gente encerrar, que eu sei que você está cansado hoje, muito cansado. Provérbios 3, e a hora que eu falar já, você vai ler o versículo de número 33 bem alto para mim te ouvir, mais alto, irmãos, ao qual eu não preciso pedir para você ler de novo. Alto é alto, amém? Eu quero que o pessoal que está lá na Rua do Porto te ouça, combinado? Combinado? Não, mas eu não senti firmeza no combinado aí por nada, mas tudo bem, vamos lá. Provérbios 3, 33, vamos lá, já, a mal... Põe na balança e vê que lado que você quer ficar. Você vê que versículo é esse aqui? A maldição do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, mas qual? Aí entra eu de novo com a briguinha já de 7 meses. Falaram para mim que é um rançozinho que eu tenho aqui. Então eu vou ter esse ranço, se eu ficar aqui 10 anos de ranço. Combinado? Leia Bíblia. Tem até mais. Mas a hora que chegar na sua casa, você tenha curiosidade, combinado? Hoje é a hora que chegar, não é amanhã não, tem que ser hoje. Para amanhã já passou. Pega Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 ao 61 e dá uma lidazinha. Capaz de você não conseguir dormir à noite. Essa é só uma parte, tem mais, viu? Mas eu só vou falar essa partezinha só para te deixar meio de cabelo em pé. Dá uma lidazinha no que acontece com aquele que se porta como ímpio, que é a maldição do Senhor. Olha, já começa, não precisa nem ir lá não, eu já estou lá, dizendo o seguinte, olha, e será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que eu te ordeno hoje, então sobre ti virão todas estas maldições, e te alcançarão. Tem uma diferença da maldição chegar e não conseguir te tocar, e tem e o outro lado é ela vir e conseguir te tocar. Será maldito será, olha, maldito quer dizer amaldiçoado, serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Você sabe de quem está falando aqui? Do teu filhinho, da tua filhinha que você ama tanto. E a coisa vai, irmãos. Então a Bíblia diz no livro de Provérbios 3,33, que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a casa do justo, a moradia do justo, será por ele abençoada. Meu irmão, não deixa isso tocar na tua vida. É errado, não quero. Deus não permite, Deus não permite, não quero. Ô pastor, mas pelo amor de Jesus, Deus não permite, mas eu fiz, tá? Pastor Jaime,
ele tem uma palavra que eu vibrei desde a primeira vez que ele falou, eu ouvi ele falando. E aquilo ali foi uma coisa de Deus realmente, irmãos. Uma coisa é você pecar. A outra coisa é você andar em pecado. Estou aqui, pequei. Não era para fazer, não era para fazer, mas eu fiz, infelizmente. Então eu volto no caminho. E a outra coisa é eu estar aqui no caminho andando, pequei, continuo andando, pequei, continuo andando, pequei, continuo andando, pequei, continuo caminhando e pequei. Errei. E quando diz pecado, não é só adultério, prostituição, matou, não. Tem muita coisa aí que é pecado, não é só isso não. Isso também é, mas tem muita coisa que é errada, que está fora da palavra de Deus. Arrogância, nariz empinado, altivez. A Bíblia diz que a soberba, né, a altivez, o narigão empinado precede a queda. Já está em queda, já está caindo, e nem está vendo que está caindo, entendeu? Humilhação, humilhar pessoas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não entendo como é que o senhor tem assim certa paciência. Não é certa paciência. Eu sou uma pessoa, irmãos, por exemplo, vou falar pela igreja, que eu vou te observando, certo? Eu não sou muito de pegar em pé de obreiro, de ficar, não, porque tem, não. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu achava que eu estava tratando com adultos, e quero continuar pensando que eu trato com adultos. E adulto para mim, você falou uma vez, terminou, irmão, não precisa falar duas. Amém? Mas eu vou observando, vou vendo e tal, e vou, às vezes a pessoa nem sabe que eu sei das coisas, mas eu sei. Pastor, e como é que o senhor consegue? Pois é, eu sempre danço conforme toca a música, meu irmão. Eu aprendi isso no ministério. E eu vou te dando corda. Vou te dando corda. Chega uma hora que eu vou puxar essa corda, irmãos. E aí não vai ter como. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não sei como é que o senhor tem tanta paciência. Não é questão de tanta paciência. Eu procuro recuperar uma vida. Eu procuro ajudar uma pessoa. Amém, Jesus? Você nunca vai encontrar no meu ministério pessoas que foram prejudicadas pelo meu ministério. Você pode procurar dentro da Igreja da Graça, faz esse desafio a qualquer um de vocês. Nunca. Né? Eu disse: olha, mas eu tenho uma regra na minha cabeça, e eu tomo atitudes por essa regra. Aí o irmão que é pastor também me perguntou, inclusive um regional, disse: pastor, é regra? Eu disse: olha, se o Gabriel, dei exemplo do Gabriel, meu filho, fosse seu obreiro, fosse um auxiliar seu, fosse um pastor da sua regional, será que eu, Ayrton, gostaria de saber que você estaria tratando mal o meu filho? Ele disse: é óbvio que não, né, pastor? Eu falei: então é por isso que eu faço bem aos outros, porque o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para os outros, o que eu não quero para os outros, eu não quero para o meu filho. Eu falei: é o segundo maior mandamento da lei de Deus, amar o teu próximo. Tem que puxar a orelha, nós vamos puxar a orelha, mas destruir ninguém. Mas tem gente que não tem esse domínio. Vamos lá, o problema é que se vira na vida. Não é assim não, irmãos. A obra de Deus é diferente. Tem pessoas que vêm necessitadas diante de você para que sejam ajudadas por você. É aquilo que eu te falei, tem centenas de milhares de milhões e de bilhões de pessoas. Por que caiu na tua mão? Isso foi uma regrinha que eu aprendi com Deus há muito tempo atrás. Eu orava por uma criança recém-nascido. Você sabe que quando você ora por uma pessoa, tem que ter concordância, se ela quer aquilo realmente, certo? Como é que um recém-nascido quer aquilo realmente?
Aquele bebê nem fala, ele mal sabe pegar mamadeira lá. E eu comecei a orar, e o diabo, você vai sair, eu estou determinando e tal. E num desses momentos da minha oração me veio assim na cabeça, mas eu vi que aquilo era claro a voz de Satanás. Não adianta, não está em concordância contigo. Na hora eu parei, falei, nossa Deus, não está em concordância comigo. Não está em concordância. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, não está em concordância. Eu fiquei repetindo para mim, não está em concordância comigo. Meu Deus, como é que eu oro por esse bebê agora, Senhor? Como é que eu oro? Estava mal a criança. Como é que eu oro? Como é que eu oro? Como é que eu oro? Aí senti lá no coração de novo, irmãos. Mas essa eu sei que foi a voz de Deus. Ele não está em concordância porque não conhece, mas você conhece e reivindica por ele. Mas não deu outra. Mas não deu outra, meu irmão. Falei, Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado. Diabo, você é mentiroso, é pai da mentira, você vai sair agora, porque essa criança pode não conhecer, mas a partir do momento que o problema veio à minha pessoa, eu tenho condições de reverter, e eu estou revertendo agora. Eu uso do poder e da autoridade e do conhecimento que eu tenho na palavra de Deus, e te digo, fora dessa criança. A criança ficou curada. Ficou curada. Amém, Jesus? Meu irmão, se veio na tua mão, não seja ímpio, não abandone quem precisa, entendeu? A igreja tem uma fama muito ruim, eu não digo a minha igreja, eu digo a igreja geral de Jesus, ela tem uma fama muito ruim. Uma vez um certo pregador disse que a igreja é o único exército do mundo que mata os seus próprios soldados, irmãos. Amém, Jesus? Mata os seus próprios soldados. Soube que alguém cometeu um deslize lá na vida. Você ficou sabendo, cometeu. Peraí, você é portador de boa ou de má notícia? Você contar para os outros o que aconteceu, a desgraça do outro lá, você cresceu em quê? Te ajudou em quê? Linguarudo, fofoqueiro, filho do cão. Em que está te ajudando? Refreia a tua língua, não seja como o cavalo, eu li para você, que precisa de freio para ser puxado, para ser dominado. Por que você tem que fazer isso? Aí a pessoa vai e a vida começa a não dar certo. Poxa vida, estou indo na igreja e não dá certo. Estou indo na igreja e não dá certo? O que você anda fazendo? O que você anda deixando de fazer? Porque não é só o que se faz, também é aquilo que não se faz. Por que você não adequa a sua vida corretamente diante do Espírito de Deus, irmãos? Esse é o recado que eu tinha para você no dia de hoje. Guarde essa palavra. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, seus frutos brotam na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Seja essa pessoa, seja homem de Deus mesmo, irmãos, seja mulher de Deus, você não perde por isso. Eu me lembro que eu cheguei uma vez num certo local, e o povo ali era meio incógnita, você não sabia, né? E eu cheguei, e de vez em quando, eu via um irmão da igreja assim, o irmão olhava para mim, virava, no mercado, fui no mercado, o irmão me viu, virou. Ué, às vezes não conhece, sei lá, ficou com vergonha, aí depois encontrei um outro lá na frente, virou. Aquilo me incomodou. Eu falei, mas por que isso, irmãos? A gente não sabe, né, pastor? Se o senhor gosta ou não que chama de pastor. Meu irmão, eu sou pastor aqui dentro, eu sou pastor lá fora. Amém? Eu sou pastor, a hora que você me encontrar no shopping, eu sou pastor. Aqui no shopping tem uma casinha, não sei se você conhece ali, chama Ocaberry. Vende açaí, conhece? Se não conhece, vai conhecer, que você vai me agradecer o resto da sua vida, tá bom? É uma rede que tem só de açaí,
Estou fazendo propaganda de graça para esse povo. A hora que eu estiver lá sentado tomando açaí, eu sou pastor lá. Amém, Jesus? A hora que você me vê parado, naquele trenzinho que tem ali no shopping, que vende pipoca, comprando pipoca, e eu sair com um saquinho de pipoca na mão comendo, você vai poder falar assim, ó, não é o Ayrton comendo pipoca, é o pastor comendo pipoca. Eu sou pastor 24 horas por dia na minha vida, e não me arrependo, e tenho orgulho de carregar esse nome, em o nome do Senhor Jesus. Então tenha orgulho de ser de Deus, tenha orgulho de ser mulher de Deus, homem de Deus, de andar de cabeça erguida, amém, Jesus? De fazer a vontade do Deus que te chamou, de honrar verdadeiramente o Espírito de Deus. Você só tem a ganhar na sua vida. Está aí o recado de Deus para você, amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os olhos, e que esse recado fique aos amigos de casa também, você que está participando em o nome de Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, o teu poder, a tua graça, a virtude do teu Espírito, vem estar, meu Deus, sobre cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja sobre cada casa, esteja sobre cada ente querido, cada familiar deste meu irmão, ou desta minha irmã. Pai, eu os coloco em tuas mãos, e eu tenho a certeza da tua bênção sobre cada vida, pois eu os abençoo, para a glória do teu nome, segundo as necessidades de cada um, que eles sejam abençoados, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, meu irmão, para a glória de Deus, em o